Jeanette, disse Derek. Jeanette. Mas depois a surpresa e a comoção fizeram-no calar. Os olhos de Jane estavam vendados com um lenço de seda preta, dobrado em 4, solidamente atado por cima do rolo de cabelo. Era um espetáculo patético ver aquela mulher forte e ativa, sozinha nesse aposento claro, sem nada fazer, de olhos vendados, com ar desamparado. Jeanette, exclamou o médico pela terceira vez. E chamas a isto férias de fim de semana? Meu amigo, respondeu Jane. Vim passar o fim de semana na terra dos cegos. Oh, Derek, eu tinha de fazer isto. A única maneira de ajudar Gat era saber com exatidão o que é a cegueira, e em todos os pormenores. Nunca possuí muita imaginação, e a pouca que tinha esgotei-a. Ele nunca se queixa, nem explica o que mais lhe custa. Só havia um meio de o descobrir. Estar cega durante 48 horas. A velha Marjorie e o Simpson concordaram comigo, e têm me auxiliado no que podem. Simpson encarrega-se de ter o caminho desimpedido quando vou descer ou subir, pois seria uma complicação se os dois cegos se encontrassem. A Marjorie ajuda-me nas coisas que não posso fazer, e Derek, nem calcula as contas, quantas coisas são. E depois esta escuridão pavorosa, esta cortina preta sempre diante de nós, às vezes rígida e firme como uma muralha negra junto dos olhos, noutras ocasiões sumindo-se num vácuo de negrume, léguas e léguas, de escuridão silenciosa e horrível. E dessas trevas saem vozes. Se falam muito alto, parecem marteladas, se são indistintas, deixam-nos desnorteados porque não podemos ver a causa disso. Não podemos ver que estão a segurar um ou dois alfinetes na boca, e que por isso murmuram de modo que mal se percebe, ou que estão quase debaixo da cama à procura de qualquer objeto que rolou para ali, e que por isso a voz parece sair do chão. E como a gente não pode ver estas coisas, a variedade de sons atormenta-nos deveras. E o despertar de manhã na mesma escuridão que nos envolveu toda a noite. Só experimentei uma vez, pois comecei ontem depois do jantar, a ser cega, mas asseguro-te, Derek, que já estou com medo de chegar amanhã de manhã. Imagine-se o que deve ser despertar sempre, sempre assim, sem nenhuma esperança de tomar a ver a luz do dia. E as refeições? O quê? Nem tiras a venda para comer? A voz do médico traiu um pouco a sua comoção. Pois claro que não tiro. E não podes avaliar a humilhação que sentimos quando, depois de andarmos a vasculhar o prato à procura de um pedaço de carne ou de peixe, o vamos encontrar na toalha ou no colo. Já não me admiro que meu pobre gato me não deixe assistir às suas refeições. Mas depois desta experiência há de consentir que eu esteja a seu lado, pois saberei ajudá-lo e dispor tudo para que não haja dificuldade para ele. Derek. Eu tinha de fazer isto. Não havia outro meio. Sim, concordou o médico, tinhas de fazer isso. E Jane, na sua cegueira, não pôde ver a expressão comovida daquele semblante quando ele acrescentou em voz baixa. Sendo o que tu és, não havia outro meio. Estou tão contente por compreenderes a necessidade de eu proceder assim. Receava tanto que considerasses isto uma tolice ou uma inutilidade. E tinha de ser agora ou nunca, pois, se ele me perdoar, será este o único fim de semana que passarei longe dele. Derek, achas que me perdoará? Foi bom que Jane não pudesse vê-lo. O médico engoliu uma palavra e depois exclamou. Não me fales nisso. Se eu fosse o papagaio da duquesa, bem sabia o que te havia de responder. Olha que se eu perco a paciência com Dalman, digo-lhe as últimas. Mas explica-me cá. Nunca tiras dos olhos esse lenço. Só para lavar a cara, retorquiu Jane, sorrindo, e mal abro os olhos. Esta noite, porém, a venda fez-me tanto calor na cabeça que atirei e fiquei sem ela durante 1 hora ou 2, mas tomei a pôla antes de amanhecer.
E vais conservá-la até amanhã de manhã? Jane sorriu. Percebi aonde ele queria chegar com aquela pergunta. Até amanhã à noite, respondeu com doçura. Mas, Jeanette, protestou o médico, indignado, com certeza has de querer ver-me antes de eu me ir embora. Isso não será levar demasiado longe a experiência, e sem necessidade nenhuma. Ah, não, replicou Jane, curvando-se para ele. Não compreendes que eu assim passarei também pelo tormento que o pobre Gart um dia sentirá quando os seus amigos mais queridos o vierem visitar e ele só lhes possa ouvir a voz e tocar-lhes. Derek, justamente por me ser tão penoso ouvir-te e não te ver é que posso avaliar quanto isto custa. Gart não poderá dizer. Mas tu viste-o antes de ele se ir embora. Quero estar apta a declarar-lhe. Ele veio e foi, o meu maior amigo, e eu não o vi. O médico dirigiu-se à janela e pôs-se a assobiar baixinho. Jane, percebendo que ele estava a querer dominar a contrariedade, esperou com paciência. Por fim, o assobio parou, e ela ouviu Derek rir. Sempre foste assim, exclamou ele. Não és para meias medidas. Que hei de fazer se não concordar contigo? Jane estendeu-lhe a mão. Ah, Derek. Sei que estás pronto a ajudar-me, mas nunca te senti tão próximo de ser egoísta. O outro homem é um problema, explicou o médico. Nós, machos brutos por natureza, queremos sempre ser o único para as mulheres, não só para aquela sobre quem, de fato, temos alguns direitos, mas também para as outras que estimamos. Isto acontece entre pai e filha, entre irmão e irmã, entre amigo e amiga. Não nos conformamos com a ideia de que uma mulher por quem nos interessamos prefira o outro a nós. Acho natural, mas é um sentimento ruim que deve ser dominado. E agora deixa-me ver se encontro o teu chapéu e o teu casaco para irmos até a cloutada. Não queres que procure? Por quê? Olha que muitas vezes sou eu que vou buscar os abafos da Flower, e tenho um faro especial para os achar. Mas está bem. Já digo ao Margery que venha ter contigo. Não te demores. Não há perigo de que Dalmeny nos ouça, porque o vi ainda há pouco andar cá lá no terraço, tocando de vez em quando com a bengala no muro para se poder guiar. O que tu já conseguiste. Conversaremos mais à vontade lá fora. E durante o percurso talvez descobramos uma manobra útil para quando servires de guia a outro homem nos seus passeios. Mas tem cuidado ao descer a escada com a Margery e não caias por cima dela, Jane. A velhota faz um café tão bom. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 24. O ponto de vista masculino. Na biblioteca do castelo de Glanish reinava profunda tranquilidade. Gart e Derek fumavam, em perfeita camaradagem, gozando a sensação de bem-estar que se segue a um bom jantar e a um dia passado ao ar livre. Jane, no andar de cima, isolava-se na sua cegueira voluntária, limitava-se a escutar o sussurro de vozes na sala embaixo, que lhe chegava intermitente aos ouvidos. Pena era que ela não pudesse vê-los assim juntos, cada qual parecendo o melhor possível. Gart no inner jacket que lhe assentava admiravelmente no corpo esbelto, o médico na casaca de corte impecável, que ele se dera ao trabalho de trazer consigo por saber que Jane gostava de ver os amigos trajados a rigor à hora do jantar, nunca supondo que ela não teria olhos com que o admirasse. Ele próprio era bastante exigente em matéria de vestuário, andava sempre muito bem posto, com fatos bem talhados e à moda, excepto quando envergava o seu casaco favorito de desporto. Reservava-o para as ocasiões em que, conforme ele dizia, tencionava ser feliz e orgulhoso, embora Lady Brand tentasse de vez em quando dispor do referido casaco. Oh, Derek, costumava ela dizer, se o desgraçado do alfaiate se erguesse do túmulo e te visse a usar ainda essa veste que já fez há tanto tempo, tomaria a sumir-se debaixo da terra,
envergonhado por ter o seu nome numa peça de vestuário já tão velha. Não sei por que mencionas como morto meu excelente alfaiate, objetava o médico. Tanto ele como eu e este confortabilíssimo casaco temos ainda muitos anos de vida diante de nós. Noutra ocasião, Flower soltou um profundo suspiro quando estavam a almoçar, após ter corrido à janela para ver desfilar um cortejo de desempregados. Que tens, minha filha? Perguntou o marido, pois nenhum suspiro da mulher lhe escapava. Estava a pensar, Derek, que, se aqueles pobres desempregados tivessem aspecto menos apresentável, daria a um deles o teu velho casaco de desporto. Mas, assim, não me atrevo a oferecê-lo. Espero que não, replicou o médico, esforçando-se por falar em tom severo, mas olhando com ternura para o lindo rosto que tinha à sua frente. Mas se me aparecer um mendigo andrajoso, sou capaz de lhe dar. Como quiseres, volveu o médico, pegando nas cartas que tinha sobre a mesa e consultando o relógio. Mas fica sabendo que vou logo atrás do mendigo e que readquira o meu casaco pelo preço que o homem me pedir. E ainda por cima terás de pagar a conta da lavadeira, pois ver-me-ei obrigado a mandá-lo limpar. Por isso, acho melhor dares um chelinho ao pedinte e não te entremeteres com o meu casaco. Coitado do homem, que seria preso com certeza, continuou Flower. Imagina, atravessar Wimpole Street vestido com aquilo. De certo, concordou o marido. Por mais estúpido que um polícia fosse, sempre havia de concluir que tal coisa fora roubada. O verdadeiro ladrão é que me escaparia, aliás, se o apanhassem, se apanhassem, quero dizer, eu via-me obrigado a pagar-lhe a fiança. Deteve-se, por trás da cadeira da mulher, e tomou-lhe o rosto entre as mãos magras e morenas. E esse casaco velho não seria a primeira coisa que me roubavas, acrescentou cheio de ternura. A resposta de Flower foi de modo a que ele partisse deveras contente para o seu trabalho dessa manhã. Em Glenishe, na companhia de Jane, o discutidíssimo casaco fizera o trajeto da coltada, mas uma vez envergado pelo seu orgulhoso possuidor. Quando Derek segurar a mão dela e a colocara no seu braço, Jane reconhecera, pelo tacto, que ali estava a célebre peça de vestuário, e ambos se puseram a rir, lembrando-se das peripécias anteriores. Mas agora Simpson dobrava o casaco do Dr. Brand e guardava-o, enquanto este, trajado de rigor, estava sentado diante do fogão da biblioteca, com as pernas cruzadas e os largos ombros sumidos nas profundezas da poltrona. Gart escolhera um lugar onde pudesse sentir o lume, tão agradável naquela noite fria que sucedera ao dia esplendoroso de primavera. A cadeira dele ficara de lado, o que era mais fácil para levar a mão à cara e escondê-la da curiosidade do visitante sempre que isso lhe parecesse conveniente. Pois, dizia pensativamente o Dr. Brand, não há dúvida que todas as coisas que você aprende através da sua cegueira alcançam proporções e valores exagerados. Mas espero que, com o decorrer do tempo e no convívio com o maior número de pessoas, se consiga fazer uma readaptação e você se tome menos doentiamente sensível ao som e ao tacto. Por enquanto, todo o seu sistema nervoso está afinado ao máximo e reage com exagerada vibração às impressões recebidas. Aliás, isso é costume. Como a vista foi posta de lado, os outros meios de comunicação com o exterior, o ouvido e o tacto, adquiriram maior força nervosa e daí uma percepção quase aflitiva. A pouco e pouco esses sentidos se restabelecerão, ficando apenas com a necessária acuidade e sensibilidade. Que é que me dizia a respeito da enfermeira Rosemary não lhe apertar a mão? Ah, é verdade, retorquiu Gart. Mas primeiro deixe-me perguntar-lhe se, na corporação ou irmandade a que ela pertence, existirá a regra de não apertar a mão aos doentes. Que eu saiba, não. Nesse caso foi a própria e perfeita intuição da senhorita Grey que a levou a adivinhar meus desejos. Desde a primeira hora que tem como norma não me tocar. Até quando me passa as cartas e outras coisas,
O que faz muitas vezes por dia, jamais os seus dedos roçam nos meus. E agrada-lhe isso? Inquiriu o médico, soprando anéis de fumo para o ar e observando o rosto do cego. Quanto lhe agradeço, exclamou este vivamente. Sabe, Brande, que eu senti logo que me seria intolerável suportar os dedos de uma mulher quando você sugeriu a ideia de me enviar uma enfermeira secretária. E não deixou de o dizer, comentou em tom plácido o médico. O quê? Eu disse. Havia de me ter julgado muito selvagem. De modo nenhum. Apenas um doente um pouco fora do vulgar. Em geral, os homens. Bem sei, acudiu Gart, um tanto impaciente. Na outra altura teria apreciado bastante o contato de uma suave mão feminina. Havia de apertar com efusão nas minhas. Quem sabe? Talvez a beijasse. Era assim que eu fazia outrora, com grande leviandade. Contudo, meu caro Brande, quando se sentiu o contato da mulher e esse contato se tomou unicamente uma recordação, e quando se mergulhou nas trevas essa recordação é uma das poucas coisas que permanecem na memória e dão inexplicável consolo. É natural que se receie não venha outro contato prejudicar a saudade, afugentando-a e profanando-a. Compreendo, volveu devagar o médico. Não sei por experiência, mas compreendo. Contudo, meu amigo, se a mulher única existe, e a minha dúvida é desculpável, visto ter havido tantas na minha vida, o lugar dela é desejável, desde que o seu contato é uma das coisas que permanecem no seu espírito. Gosto de ouvir falar assim, respondeu Gart, acendendo outro cigarro. Fala muito bem, mas é como se me dissesse que, se a vista do terraço existe, tenho obrigação de a ver. De fato, o panorama lá está, mas a minha deficiência impede-me que o veja. Por outras palavras, retorquiu o médico, abaixando-se a fim de apanhar o fósforo que Gart pretendera atirar para o lume. Por outras palavras, embora ela seja a mulher única, você não é o homem único para ela. Exatamente, confirmou Gart, em tom amargurado, e, em voz baixa. Ela considera-me uma criança. Ou então você julgou que não era, continuou o médico, parecendo não ter ouvido a última frase. Na realidade, um homem é sempre único para a mulher única, a não ser que o outro tenha já tomado o campo. O que é preciso é tempo e paciência para provar isso a ela. Gart endireitou-se na cadeira e virou a face para o médico, com uma expressão de surpresa. Mas que afirmação tão extraordinária, exclamou. Acredita no que está a dizer? Absolutamente, replicou Sr. Derrick em tom convicto. Se eliminarmos todas as considerações, tais como dinheiro, propriedades, títulos, atração física, isto é, admiração pela mera beleza física, a qual é, no fim de contas, uma questão de anatomia comparada, se sem nenhum destes preconceitos sociais, colocarmos o homem e a mulher no imaginário jardim do Éden em face um do outro, libertos de todos os convencionalismos e de falsas vergonhas, cada qual vendo somente a alma do outro, se, nestas circunstâncias, ela é tão verdadeiramente a companheira dele que o mais nobre dos homens proclame. Esta é a mulher única. Então não poderá deixar de ser também o homem único para ela. O que é preciso é que tenha a confiança necessária para lhe provar que assim é. Nele, o amor irrompe como uma revelação, nela, desponta lentamente, como o raiar do dia. Oh, meu Deus, murmurou Gart. Foi isso mesmo. O jardim do Éden, alma em frente de alma, sem nenhumas reservas, nada a recear, nada a esconder. Ela foi para mim logo a minha mulher, e assim lhe disse. Na manhã seguinte, chamou-me criança, e, por me considerar criança, não podia casar comigo. Em que ficam as suas teorias loucas, Brande? Confirmadas, respondeu o médico, calmamente. Eva, receosa da sua felicidade imensa, desconfiada de si mesma, temendo que ele depressa se visse desiludido no seu ideal,
fugiu de Adão e escondeu-se atrás das árvores do jardim. Não me venha falar de teorias loucas. Louco foi Adão em não correr atrás da Eva. Gart, dobramento para frente, enclavinhava as mãos nos braços da poltrona. Aquela voz firme e tranquila acordara-lhe dúvidas sobre a maneira como encarava a situação, as primeiras que lhe surgiam no espírito desde o momento em que saíra da igreja de Shenstone, 3 anos antes. A face, onde incidia a claridade trêmula do fogão, tomara-se-lhe lívida, na testa assomavam-lhe gotas de suor. Oh, Brande, suplicou. Lembre-se de que sou cego. Seja misericordioso. Nesta escuridão tudo assume proporções terríveis. O médico refletiu. Se as enfermeiras e os alunos lhe vissem nesse instante a expressão, diriam que ele estava a fazer uma operação melindrosa, na qual o mais leve desvio do bisturi seria a morte do doente, e teriam razão, pois o futuro de 2 pessoas sofria difícil transe, dependendo nesta crise, da segurança e delicadeza da mão do médico. Esse rosto pálido e banhado em suores e o grito de alma sou cego não havia entrado nos cálculos do doutor. Era uma visão do outro homem que ele não podia encarar sem que se sentisse perturbado. A lembrança, porém, daquela mulher paciente de olhos vendados, que no andar de cima lhe estendia as mãos suplicantes, estimulou os nervos de Derek Brand. Você é cego, Dahomey, disse ele em voz mansa, mas não quero que seja louco. Sou. Fui louco? Perguntou Gart. Como posso saber? Explique-me com pormenores o seu ponto de vista, e eu lhe darei a minha opinião. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O seu tom era tão tranquilo e tão positivo que teve sobre Gart efeito calmante, dando-lhe ao mesmo tempo sensação de segurança. O médico dissera aquilo como se falasse de uma angina ou de uma ciática. Gart recostou-se na cadeira, meteu a mão no bolso interior do casaco e apalpou uma carta que ali guardara. Devia falar ou não? Poderia, enfim, desabafar o seu desgosto com um homem digno de confiança e, no entanto, evitar o perigo de trair a identidade dela a alguém que a conhecia tão intimamente. Ponderava Gart no assunto como um jogador de xadrez reflete em quais as peças que pode avançar. Poderia ele explicar o seu caso sem dar nenhuma indicação que revelasse Jane como sendo a mulher única? Se o médico proferisse uma palavra de incitamento ou de sugestão, Gart teria decidido calar-se. O médico, porém, não dizia nada. Inclinara-se para a frente, pegara no atiçador, e pusera-se a arranjar o lume com o maior cuidado e método. Colocou uma acha de pinho sobre a chama ateada, enquanto assobiava baixinho as últimas notas do Vem, Creator Spiritus. Gart, absorto nos seus pensamentos e, pela primeira vez, insensível aos sons que vinham de fora, não compreendeu a razão por que, nesse momento crítico, lhe surgiam no espírito estas palavras, com suave insistência. Dai-nos a paz, se-nos guia, a fim de evitar-se o mal. Recebeu-as, pois, como um prognóstico, que o fez decidir. Brande, disse ele, se, como você tão bondosamente sugeriu, eu desabafar consigo, promete não tentar adivinhar a identidade da mulher única. O doutor sorriu, e esse sorriso, transparecendo no tom da voz, aumentou a confiança de Gart. Meu caro amigo, disse aquele, nunca procuro adivinhar os segredos alheios. É uma distração mental que jamais me seduziu, e que nunca achei divertida nem remuneradora. Se já os maiores sei, não preciso adivinhá-los. Se os não sei, e os seus possuidores desejam que eu me mantenha na ignorância, preferia surripiar-lhes a bolsa e roubar-lhes o segredo. Obrigado. No que me diz respeito, não me importa o que você saiba. Mas devo ter para com ela a delicadeza de ocultar o seu nome. Tem muita razão, concordou o médico. A identidade da mulher única conservar-se-á secreta, a não ser que ela própria o queira um dia revelar. Comece a sua história, meu amigo, que eu não interromperei.
Contá-la-ei tão resumidamente quanto possível, príncipe Ugarte. Deve compreender que há pormenores de que um homem não pode falar. Conhecia-a já há alguns anos, e encontrava em casa de amigos comuns, no Lorde, no Henley e em todos os lugares onde se reúnem pessoas do mesmo meio. Sempre simpatizei com ela, sentia-me bem na sua companhia e dava grande apreço às suas opiniões. Era uma verdadeira camarada para mim e para muitos outros rapazes, mas nenhum de nós se lembraria de a cortejar. Ter-se-ia rido de todas essas tolices que é costume dirigir a uma mulher vulgar. Se alguém lhe mandasse flores, em vez de se adornar com elas, metê-las-ia numa jarra e sentir-se-ia admirada de receber tal oferta. Dançava bem e montava lindamente, mas o seu par devia ser bom dançarino, senão ver-se-ia guiado por ela no rodopio da valsa, e o homem que quisesse acompanhá-la nas cavalgadas devia estar preparado para saltar muros e valados. O que nunca vi foi numa caçada, pois o seu amor pelos seres vivos impedia disso. Digo-lhe isto à laia de ilustração da minha narrativa. Todos gostavam da sua companhia, embora não soubessem explicar qual a razão. É impossível descrevê-la. Ela era. Como devia será. O médico viu tremer nos lábios de Garte a palavra Jane, e bem sabia que não havia adjetivos nenhuns que não dessem exprimir esse nome. Não querendo que se estancassem as confidências de Garte, ajudou a acabar a frase. Compreendo. Era boa companheira. E depois? Tive muitas paixonetas, dezenas delas, continuou a voz juvenil e ardente. Só me preocupava o físico das mulheres. Qualquer beldade, fosse loira ou morena, causava-me entusiasmo. Nunca desejei casar com nenhuma, e limitei-me a fazer-lhes o retrato. Mães e tias julgavam que eu pensava em casamento, mas as interessadas bem sabiam que não era assim. Nenhuma só rapariga me pode acusar de eu a ter namorado. Admirava-lhes a beleza, e elas entendiam perfeitamente o que significava a minha admiração. Isso, porém, agradava-lhes, e até, a várias, lhes proporcionou bons casamentos. Pauline Lister, que durante muito tempo foi apontada como minha noiva, veio a casar com o dono da casa em cuja linda escadaria a pintei. Porque não me prendi a qualquer delas. Porque eram muitas, suponho eu. Além disso, a atração era meramente superficial. Já agora, quero ser-lhe franco até ao fim. A única cuja beleza me fez, de fato, perder a cabeça, foi Lady Brand. Mas depois de reproduzir a sua perfeição física num quadro, senti-me satisfeito. A única coisa que eu pretendia das mulheres bonitas era pintá-las. Não podia explicar isto aos maridos, às mães e mais parentes, mas as raparigas compreendiam-me bem. Nenhum só pecadinho me pesa na consciência. Excelente rapaz, observou Derek Brand, rindo-se. Julgaram-no mal. Mas eu, por minha parte, acredito. Garte continuou. A minha admiração era simplesmente de natureza estética, e nunca passou disso. As únicas mulheres que conheci bem a fundo foram minha mãe, que morreu quando eu tinha 19 anos, e Marjorie Graham, a quem sempre abracei e beijei quando partia ou chegava, e a quem sempre hei de abraçar até a hora da morte. Estes laços da infância e da adolescência são dos mais sagrados que há na vida. Estavam as coisas neste pé quando em certa noite de julho, há já alguns anos, tudo se modificou. Eu e ela, a mulher única, encontrávamo-nos em casa de uma pessoa amiga, numa linda moradia de campo. Uma tarde, conversamos com mais intimidade, mas em absoluta camaradagem. Eu pensava tanto em casar com ela como com a velha Marjorie. Mas nessa mesma noite aconteceu qualquer coisa, não lhe digo o que foi porque seria uma indicação demasiado clara para a identidade dela, que me revelou, em poucos instantes, a perfeição da sua alma, a ternura de esposa e de mãe que jazia latente dentro dela. Nasceu então em mim um anseio por essa mulher,
Um anseio que nada podia acalmar nem jamais poderá ser mitigado senão quando eu estiver junto dela no reino da glória, onde não haverá fome nem sede, nem trevas, nem sofrimento. A face do cego resplandecia, iluminada pela chama do fogão. A lembrança do passado trouxera consigo visões do futuro. O médico ficou calado e imóvel, até ver desvanecer-se aquela expressão de êxtase. Só então o incitou a continuar. E depois? Depois, prosseguiu Gart, mas num tom de quem, tendo caído à terra, se encontrou num lugar cheio de tristeza, nem por um momento duvidei do sentimento que me dominava, amava, queria-a com ardor, sabia que a sua presença era para mim como a claridade do sol, que a sua ausência significava frio e escuridão. Gart fez uma pausa para suspirar e gozar um momento de evocação silenciosa. Com uma pergunta nítida e incisiva, a voz do Dr. Brand quebrou esse silêncio. Ela era bonita. Bonita. Repetiu Gart, surpreendido. Ah, não sei. Palavra que não sei. Quero dizer, se você teve vontade de lhe fazer o retrato. Fiz o retrato dela, respondeu num tom de voz que denunciava comoção. E esses 2 quadros, pois foram 2, embora pintados de cor e no meio da minha tristeza, são as melhores obras que realizei. Ninguém além de mim jamais os viu, nem os verá, a não ser a pessoa a quem confiarei o encargo de mós trazer a fim de os destruir. E que será? A enfermeira Rosemary Gray. O médico bateu com o pé numa acha de pinho, e o fogo crepitou alegremente. Fez boa escolha, disse ele, esforçando-se por não deixar transparecer na voz o contentamento que mostrava no rosto. A enfermeira Rosemary é discreta. Mas insistindo no assunto. A mulher única era bonita. Gart ficou perplexo e respondeu, devagar. Não sei. Não a vi como veem as outras pessoas. A visão que dela tive, nesse instante de revelação, foi tão espiritual como física. A sua alma era pura e perfeita, tão bela, nobre e feminina que o corpo que a revestia partilhava dessa perfeição e se tomava imensamente valioso. Compreendo, anuiu o doutor, afetuoso. Compreendo, meu caro amigo. Jane, nesse tempo não tinhas os olhos vendados, e, no entanto, andava cega. Seguiram-se dias maravilhosos, comentou Gart. Percebo agora que vivi na radiante certeza de que ela era a mulher única. O tempo parecia-me tão puro e agradável que jamais pensei não fosse igualmente para ela. Divertíamos-nos a executar música, falávamos dos outros sem grande seriedade, entretínhamo-nos a trocar opiniões, mas, de nós próprios, nunca dizíamos nada, porque estávamos de acordo. Ao menos assim pensava e cria que ela pensava também. Sempre que a via, achava-a mais admirável e mais perfeita. Nós, rapazes, apesar de termos grande consideração por ela, gracejávamos a respeito dos seus colarinhos e gravatas, das suas botas de montar e saias curtas, do seu modo de bater nas pernas com o chicote e de atiçar o lume com a biqueira da bota. Mas, nessa noite, eu vi que tudo isto era uma espécie de biombo atrás do qual ela escondia a sua delicada feminilidade, que nenhum homem jamais sondara nem compreendera. E então, quando surgiu de vestido de cauda cingido, opulento, com o peito coberto de rendas antigas e arfante no palpitar do seu coração terno. Ah, a minha alma rejubilou, e os olhos encheram-se-me de encanto. Via, como calculara que devia ser. Perfeita na sua feminilidade, meiga e digna. Não estará ele a perceber quanto é clara a sua descrição de Jane? Pensou o médico. Estivemos 3 dias separados, prosseguiu Gart, e, no fim da semana, encontramo-nos de novo na outra casa. Estava ali uma das beldades dessa época, a quem associavam o meu nome, infundadamente. Incitado por qualquer coisa que ela disse a esse respeito e dos 3 intermináveis dias da nossa separação, eu tomei a resolução de me declarar sem demora.
Pedi-lhe que fosse naquela noite ao terraço, onde estaríamos sós. Era noite de luar. Seguiu-se um silêncio prolongado, que o Dr. Brand não rompeu. Sabia que o seu amigo revolvia no espírito todas aquelas coisas que um homem nunca diz a outro homem. Por fim, Gart disse simplesmente: "Então, falei-lhe." O médico não fez comentários. Recordava-se muito bem da frase de Jane, quando chegara àquele ponto da narrativa. Então, ele falou. Depois de uns momentos de silêncio, durante o qual Gart meditou nas suas reminiscências e o Dr. Brand refletiu na versão de Jane, a voz triste do rapaz fez-se ouvir outra vez. Vi que ela me compreendia em absoluto, mais tarde perceberia que não era assim. A sua atitude levou-me a crer que eu era aceito, que me envolvia no seu grande amor tal como eu a envolvia no meu. Não por culpa dela, não. Em nada a posso censurar, mas a verdade é que não compreendo o que significava para mim o contato das suas mãos. Na sua vida pura jamais houvera outro homem. Isso me disse logo o meu instinto infalível e o seu próprio consentimento. Às vezes penso que ela devia ter tido um ideal nos seus tempos de adolescente, pelo qual daí por diante comparava os homens, e, achando que não correspondiam a ele, mantinha-os sempre à distância. Porém, se esta minha suspeita é verdadeira, esse ideal devia ter sido um homem insensato, inconsciente do amor inapreciável que teria obtido se porfiasse em a conquistar. Pois estou convencido de que, até essa noite, nenhuma paixão masculina se ateara jamais por ela, nunca se vira solicitada por alguém que a quisesse de uma forma tão apaixonada e sem limites. Conquanto eu julgasse nesses instantes que ela me compreendia e me correspondia, Deus sabe que eu assim pensei, o certo é que não me compreendeu, e somente se esforçou por ser compassiva e bondosa. O médico estendeu as pernas, cruzou uma sobre a outra e pôs-se a perscrutar o rosto do cego. Achava que essas confidências do outro homem lhe eram mais penosas do que esperara. "Tenha certeza?" inquiriu um tanto secamente. "Absoluta." "Ouça." Chamei-lhe. O que ela era para mim então, o que eu queria que fosse sempre e que nunca deixará de ser para mim até a morte. Essa palavra. Isto é, essas duas palavras é que a fizeram compreender. Levantou-se num sobressalto. Afastou-me de si, e pediu-me que lhe concedesse 12 horas para refletir, na manhã seguinte dar-me-ia a sua resposta, na igreja da aldeia. "Brand, você há de considerar-me tão asno como eu me considero agora, mas a verdade é que estava absolutamente certo de que era minha, tão certo que, quando a vi na igreja, em vez de ir ao seu encontro, cheio de ansiedade, deixei-me ficar onde estava e chamei-a, como se eu fosse seu marido e tivesse o direito de lhe dar ordens. Ela veio e, como eu, somente por formalidade, lhe pedisse a resposta, declarou-me o seguinte: "Não é possível casar-me com uma criança." A voz de Gart sufocou-se na garganta a última palavra. De corpo dobrado para frente, ficou imóvel, com a cabeça metida entre as mãos. Chegara ao ponto em que todas as coisas tinham deixado de ser para ele o que eram antes. A sala mergulhara num silêncio estranho. Aquela voz ardente espalhara ali dentro tal onde de amor, de esperança e saudade, revelara de tal forma uma alma, na qual o verdadeiro culto da beleza criara a juventude perpétua, deixara tão anu um coração que se entretivera com amizades vulgares, mas que despertara com a força de um vulcão quando por fim o verdadeiro amor entrara nele. O médico sentiu um arrepio, como se tivesse penetrado numa igreja fria e deserta. Sabia que Gart lhe ocultara a parte mais cruel da sua história, aquela pergunta humilhante. "Quantos anos tem?" Jane confessara isso. Sabia também que desaparecera do rosto de Gart a expressão de amor vitorioso quando aquela pergunta lhe fora formulada. Sabia tudo isso, e avaliava quanto Gart devia sofrer. Via ali esse homem que amava Jane, oprimido na sua cegueira, a reviver aquela cena e aquelas palavras que nenhuma cortina de ouvido poderia jamais ocultar.
O Dr. Brand tinha os seus defeitos, mas não estava no caso de quem não fala por não saber o que há de dizer. Inclinou-se para a frente e, pousando a mão no ombro de Gart, murmurou: Pobre rapaz. Ah, pobre rapaz. E, durante muito tempo, assim ficaram em silêncio. Capítulo 25. O diagnóstico do doutor. Então não disseste nada. Não explicaste. Deixaste-o continuar em tal crença. Oh, Derek. Podias ter dito tanta coisa. Nessa sossegada manhã de domingo, Jane e o médico haviam subido a vereda sinuosa que partia do extremo do terraço e ia ter ao pinhal. Duas árvores derrubadas a curta distância uma da outra proporcionavam bons assentos ao sol, com a vantagem de se desfrutar dali o panorama do Vale dos Montes Longínquos. O médico conduzira Jane para o tronco mais exposto ao sol, e sentara-se junto dela. Com toda a calma, relatara a conversa da noite anterior. Não expliquei nada e deixei-o manter-se na sua crença, porque é a única maneira de te conservares no pináculo onde ele te colocou. Não havia razão que justificasse a tua atitude além de uma ignorância quase infantil dos homens, e então cairias do pedestal, minha pobre Jane. Não seria eu que te faria dar essa queda. Dizes que eu podia ter dito muita coisa, podia, de fato, mas também podia arrepender-me das minhas palavras. Lançar-me-ia nos braços dele, replicou Jane afoitamente. Antes quero estar lá do que no cimo de um pedestal. Desculpa, minha filha, mas é mais provável que te lançasses dentro do primeiro rápido que fosse para o sul. E talvez nem esperasses pelo comboio rápido. Estou já a ver a honorável Jane sentada num vagão de mercadorias. Não, não te vás embora, exclamou o médico, retendo Jane, que ia pôr-se de pé. Serias capaz de tropeçar numa pinha e de caíres de cabeça para baixo no vale. Não há vantagem nenhuma em dares uma queda além da outra. Da inevitável. Oh, Derek, suspirou Jane, enfiando o braço no do médico e apoiando o rosto de olhos vendados naquele ombro coberto de fazenda grossa. Não sei o que tens hoje, que estás tão pouco benévolo comigo. Dilaceraste-me o coração repetindo tudo o que Gart te disse ontem à noite, e, graças à tua boa memória, reproduziste os tons da sua voz com todas as inflexões. E agora, em vez de me consolares, censuras-me e deixas-me em dificuldades. Censuro-te, sim, volveu Derek, mas não te deixo em dificuldades. Eu não te disse que hoje não faria nada. Disse somente que ontem não pude fazer coisa alguma. E é impossível pegar numa chaga, voltá-la de todos os lados e analisá-la. Quando demos boa noite um ao outro, disse-lhe que pensaria no seu caso e lhe daria hoje a minha opinião. Se quiseres, digo-te já a impressão que tudo aquilo me causou. Penetrei nos recessos mais íntimos de um caráter belo e invulgar e vi a devastação que uma mulher pode causar na vida de um homem que a ama. Asseguro-te que a noite passada não foi nada divertida. Esta manhã, quando acordei, senti-me como se tivesse, metaforicamente, levado uma sova. E o que imaginas que eu sinto? Perguntou Jane. Sentes ainda que estás na razão. Em parte, replicou Derek. E enquanto pensares que tens uma partícula de justificação e te agarrares a ela, o teu caso será irremediável. Devias dizer: confesso o meu erro. Poderei ser perdoada. Mas eu agi na melhor das intenções, objetou Jane. Pensei nele antes de pensar em mim. Seria mais fácil aceitar a felicidade do momento presente e não me preocupar com o futuro. Não estás a ser franca, Jeanette. Pensaste primeiro em ti. Não tiveste coragem de enfrentar a possibilidade da doce o amor dele esfriasse e a sua admiração por ti se desvanecesse. Todo amor, excepto de mãe, é essencialmente egoísta. Talvez que a cegueira de Dalmain desperte em ti o amor maternal. Deixarias de pensar na tua pessoa.
Coitada de mim, suspirou Jane. Sinto-me desorientada nesta escuridão. Não percebo nada, tudo me parece confuso. Se eu pudesse ver o teu olhar bondoso, Derek, a tua voz severa não me atormentaria tanto. Pois tira o lenço e vê, retorquiu o médico. Não tiro, exclamou Jane, furiosamente. Então atravessei tudo isto para sossobrar quase no fim. Minha querida Jeanette, essa cegueira voluntária está a arrasar-te os nervos. Toma cuidado em que isso não seja mais prejudicial do que benéfico. Os remédios violentos. Cala-te, murmurou Jane. Ouço passos. Quem se puser à escuta ouve sempre passos num bosque, retorquiu o médico, mas falou baixo e ficou imóvel, de ouvido atento. São os passos de Gart, cochichou Jane. Oh, Derek, vai até a beira do pinhal e olha para baixo. Daí podes ver o caminho. O médico avançou sem rumor e daí a um instante voltou para o lado de Jane. A sorte favorece-nos. Dá um men venha subir a vereda com Simpson, dentro de 2 minutos está aqui. A sorte favorece-nos. Oh, Derek. Uma fatalidade destas. Jane ia arrancar a venda dos olhos, mas o médico agarrou-lhe a tempo no braço. Não faças isso, disse ele. Não sossobras quase no fim. Devo ser capaz de manter 2 cegos à distância. Confia em mim e conserva-te na sombra. Quero dizer, fica aí sossegada. Não percebes a razão por que falei em sorte. Dá um men vem saber a minha opinião sobre o caso. Assistirás à conversa. Será uma economia de tempo para mim, e ficarás já a conhecer como ele aceitará as minhas sugestões. Conserva-te aí muito quieta. Prometo que ele não se sentará no teu colo. Se te mexeres, ver-me-ei obrigado a dizer-lhe que és um coelho ou um esquilo e a tirar pinhas na tua direção. O médico levantou-se de novo e foi em passos vagarosos até a última volta do caminho. Jane ficou só na sua escuridão. Olá, dá um men, ouviu ela Derek dizer. Lembrou-se de vir aqui? É um ponto ideal. Podemos dispensar Simpson, não é verdade? Tome o meu braço. Pois sim, aqueceu Gart. Disseram-me que você estava aqui, Brandy, e Cavinter. De braço dado, saíram da vereda e entraram na clareira. Está sozinho? Inquiriu Gart, parando. Pareceu-me ouvir vozes. De fato, estava a falar com uma rapariga, confirmou o médico. Que espécie de rapariga? Uma moça robusta, de temperamento irascível. Sabe o nome dela? É Jane, respondeu o doutor afoitamente. Não é Jane, é Jean, volveu Gart muito depressa. Conheço-a, é a filha mais velha do meu jardineiro. Coitadinha, as preocupações pela família deixam-na um tanto acabrunhada. Com efeito reparei que estava acabrunhada, retorquiu o médico, mas não sabia o motivo. Vamos nos sentar neste tronco de pinheiro. Ainda se lembra do panorama que se avista daqui? Lembro-me. Mas a terra me verificar como se me desvanecem a pouco e pouco as imagens que me povoavam o espírito, todas menos uma. E essa, qual é? Perguntou o médico. O rosto da mulher única. Ah, meu amigo, não esqueci a promessa que fiz de lhe dar hoje a minha opinião sobre a sua história. Ponderei sobre o caso e cheguei a várias conclusões. Mas sentemo-nos primeiro. Não fuma. Conversa-se melhor sob a influência do tabaco aromático. Gart puxou da cigarreira, tirou um cigarro, acendeu com o máximo cuidado e atirou o fósforo ainda a arder justamente para cima das mãos de Jane, que se mantinham unidas. Antes que o médico tivesse tempo de fazer um gesto, Jane sacudira das mãos o fósforo, com um leve sorriso nos lábios. Que sangue frio! Pensou Derek, cheio de admiração.
90% das mulheres teriam soltado o grito. Na verdade, ela merece vencer. Inesperadamente, Gart levantou-se, dizendo: Acho melhor sentarmos-nos no outro tronco. Deve estar mais ao sol. E avançou em direção a Jane. Num pulo, o médico antecipou-se-lhe, agarrou em Jane com mão forte e puxou-a para trás. Feito isto, conduziu Gart para o lugar onde ela estivera sentada. Como você tem a noção das distâncias? Observou Derek, enquanto levava Jane para o lado oposto. Veio então sentar-se junto de Gart, ao sol. Podemos começar agora a nossa conversa, disse ele, um tanto ofegante. Há certeza de que estamos sós? Perguntou. Parece-me sentir outra presença. Meu caro amigo, objetou o médico, num bosque nunca se está só. Rodeiam-nos inúmeros seres vivos. Entre os ramos das árvores reluzem olhos a espreitar-nos, dentro e fora dos buracos agitam-se caudas peludas, nas folhas secas, espalhadas pelo chão, movem-se bichinhos invisíveis. Quem pretende a solidão não a encontra nos bosques. Bem sei, e gosto de ouvir esses rumores, tomou Gart. Mas eu referia-me a uma presença humana. Já não é a primeira vez que tenho a impressão da presença de alguém invisível. Eu seria capaz de jurar que, num dia destes, ela, a mulher única, veio devagarinho até junto de mim, me contemplou cheia de compaixão e se foi embora em silêncio. Quando foi isso? Há poucos dias. O Dr. Rob contara-me como a conhecera em... não posso dizer onde. Ele e a senhorita Grey deixaram-me sozinho e, no silêncio e nas trevas, senti o olhar dela poisado em mim. Meu caro amigo, replicou o médico, tende a afugentar esse medo de presenças invisíveis. Aqueles que nos amam profundamente podem muitas vezes fazer-nos sentir a proximidade do seu pensamento, mesmo de longe, e em especial quando sabem que sofremos e necessitamos do seu amor. Não se deve admirar de sentir frequentemente a proximidade da mulher única, pois estou convencidíssimo de que o amor, o coração e a vida dela lhe pertencem, meu caro Dalmain. Oh, meu Deus! Exclamou Gart, e, levantando-se, deu uns passos ao acaso. Sente-se e escute-me, disse o médico. Não lucre nada em andar assim aos tropeções. Vou provar-lhe o que lhe disse, mas sossegue e preste-me atenção. Ora ouça. Estamos em face de um problema psicológico. Suponhamos agora que o homem único e a mulher única estão no jardim de Éden, ou ao luar, ou onde você achar melhor. Vejamos se me faço compreender. O amor no homem cria o esquecimento de si mesmo. Na mulher, o efeito que lhe produz o ser amada, desejada, e o de corresponder a esse amor e desejo, é o de uma intensa autoanálise. Ele, pretendendo conquistar e receber, só nela pensa. Ela, solicitada a render-se e a dar-se, concentra o espírito só na sua própria pessoa. Invadem-nas suspeitas. Poderá satisfazer o seu ideal de mulher? Será capaz de o contentar em absoluto, não só nos primeiros tempos, mas também nos anos futuros? Quanto mais ela for até então despreocupada de si mesma, mais a obcecará a preocupação da sua pessoa. O médico olhou para Jane, sentada a 6 metros de distância, e viu-a abanar a cabeça num gesto de aprovação, com a face radiante de alívio e reconhecimento. Derek percebeu que ia por bom caminho. Porém, o rosto do cego anuviara-se, e, à medida que o médico falou, tornou-se cada vez mais sombrio. Pelo que me disse, deduzi que não era o tipo de beleza feminina que você costumava admirar. Não teria ela receio de que, ao fim de certo tempo, o seu físico deixasse de lhe agradar? Não, respondeu Gart com ar resoluto. Essa sua sugestão cai pela base. Se ela tivesse esse receio, falar-me-ia abertamente e a minha resposta tê-la-ia tranquilizado. O amor é cego, citou calmamente o doutor. Quem diz isso mente,
exclamou Gart, indignado. O amor tem vista tão apurada que nota as belezas que os outros não veem. Não concorda então com a minha teoria? Como explicação do meu sofrimento, não concordo, pois sei que a grandeza de alma dessa mulher a impediria de tais considerações. Mas estou de acordo com o que disse a respeito de um homem apaixonado. Esquece-se por completo de si mesmo. Se assim não fosse, como nos atreveríamos a pedir a uma mulher que casasse conosco? Ah, Brande, quando penso que solicitei o direito de lhe tocar nem que fosse só num dedo. Nunca tal poderia acontecer se a imagem dela me não enchesse o pensamento, varrendo-me dali tudo que se referia à minha pessoa. E quando ela me perguntou na igreja que idade eu tinha. Ah, não lhe contei isto ontem à noite? A reviravolta de sentimentos que se operou nesse momento em mim foi tão grande que todo o contentamento se evaporou de súbito, afugentado pelo horror da minha inferioridade. Tudo em volta estava silencioso. Derek Brand compenetrou-se de que perdera a partida e mal se atrevia a olhar para o vulto imóvel que tinha à sua frente. Mas por fim respondeu. Há duas soluções para o seu problema. Parece-lhe que se trata da hipótese de Eva recuar cheia de timidez virginal, esperando que Adão a persiga. Não, não, acudiu peremptoriamente Gart. Fomos mais longe do que isso. Nem você poderia sugerir essa ideia, se a conhecesse. É pessoa honestíssima, muito recta e muito sincera para que pudesse iludir-me. Além disso, se fosse verdadeira a hipótese, ela, depois de se ver sozinha durante tanto tempo, e sem novas minhas nem recados, mandar-me-ia explicar quais tinham sido os seus propósitos. E iria você ao seu encontro? Iria, declarou Gart solenemente. Teria ido e perdoado, pois que ela me pertence. Mas isso era impossível, seria indigno de qualquer de nós. Nesse caso, começou o doutor, mantém-se a outra solução. Você confessou que a mulher única foge ao tipo da beleza convencional. Não lhe parece que, durante as longas horas daquela noite, lembre-se quanto foi novidade para ela ser desejada e adorada, lhe faltasse a coragem de aceitar. Podia ter receado não possuir o que você sem dúvida exige no rosto e no corpo da mulher com quem teria de partilhar as refeições, e, apesar do seu grande amor, seu e dela, talvez achasse mais prudente rugir a desilusões futuras, sacrificando a alegria do presente. O imenso amor que ela lhe consagra decidi-la a esta resolução. A figura silenciosa que assistia à entrevista fez um sinal afirmativo com a cabeça e esperou, de mãos enclavinhadas. Derek defendia-lhe a causa melhor de que ela o podia ter feito. Continuava calma em redor no bosque. Toda a natureza parecia calar-se e escutar. Não, bradou a voz categórica de Gart. Num caso desses ela ter-me-ia declarado esse receio e eu tê-la-ia sossegado imediatamente. A sua ideia é indigna daquela que eu amo tanto. O vento soprou nas árvores. Diante do sol passou uma nuvem. Os dois seres humanos que viviam nas trevas sentiram um arrepio e ficaram silenciosos. O médico falou então. Meu querido amigo, estou persuadido de que continua a ser, para a mulher única, o seu único homem. Na cegueira em que você mergulhou, o lugar dela é a seu lado. Quem sabe se, neste momento, estará ansiosa por isso. Diga meu nome, consinta que eu a procure e que ouça dos lábios dela a versão desta história. Se for como eu julgo, trá-la-ei comigo para lhe demonstrar que, no meio do sofrimento que você sente, o amor e a ternura dela não diminuíram. Nunca, exclamou Gart. Nunca, enquanto eu for vivo. Não vê que, no tempo em que tinha vista, renome, e tudo quanto o coração pode desejar, não fui capaz de obter o seu amor. Agora, nesta cegueira desesperante, o que poderia sentir senão piedade por mim? Ora, há uma coisa que jamais aceitarei: a comiseração dessa mulher. Se eu era apenas uma criança há 3 anos, agora sou apenas um cego,
e serviria de objeto de dó ao seu coração bondoso. Se você de fato tem razão e ela desconfiou do meu amor e da minha fidelidade, não está nas minhas mãos provar-lhe quanto se enganou e quanto lhe seria fiel. Contudo, não permito que a visão da bem-amada se ofusque no meio destas hipóteses. Ela merece muito mais do que eu lhe poderia dar. Recusou-me porque não me considerou digno. Prefiro que seja assim. E assentemos nisto. Assim, confina-se a solidão, observou com tristeza Derek Brand. Antes a solidão, retorquiu Gart, do que a desilusão. Escute, Brand. Ouço o primeiro sinal do Tanta. Mareri vai zangar-se de deixarmos arrefecer os seus pratos domingueiros. Levantou-se e enfrentou a paisagem com os seus olhos sem vida. Ah, conheço isto tudo tão bem, disse ele. Quando venho aqui com a senhorita Grey, descreve-me tudo quanto vê e eu acrescento que ela não distingue, mas sei que existe. É dada às artes, e percebe de quase tudo o que me interessa. Vou pedir-lhe que me dê o braço, Brand, apesar de o caminho ser bom e amplo. Não quero arriscar-me a um trambolhão. Já dei uns 2 ou 3, e prometi à senhorita Grey que... Mas esta vereda é larga. Podemos ir par a par. Até cabia uma terceira pessoa, se fosse necessário. Foi boa ideia terem aberto esta passagem. Antes, tinha-se de trepar bastante. 3 lado a lado, se fosse preciso. Replicou o doutor. Deu um passo atrás e, obrigando Jane a levantar-se, pôs-lhe a mão gelada debaixo do braço esquerdo. Agora, meu amigo, prosseguiu ele, o que lhe convém é agarrar-se ao meu braço direito, dessa forma conservará a bengala na mão direita. Assim começaram a descer o bosque naquele delicioso domingo estival. O médico ia muito direito entre esses 2 corações desunidos que ele porfiava por unir. Em certa altura, Gart parou e disse-ia a escutar. Pareceu-me ouvir outros passos. Além dos seus e dos meus. O bosque está cheio de passos, replicou o médico, assim como o coração está cheio de ecos. Se nos pusermos à escuta, ouviremos num e noutro o que quisermos. Não nos demoremos, pois, rematou Gart. No outro tempo, quando eu chegava atrasado para a merenda, Margery não tinha dúvida em dar-me açoites. Capítulo 26. Os corações se encontram na obscuridade. Ser-me-á impossível, senhorita Grey, exprimir-lhe o meu reconhecimento por tudo o que acaba de fazer por mim. Gart estava na biblioteca, de pé, diante da janela escancarada. O sol da manhã enchia a sala. O ar ressoava com os cantos dos pássaros e embalsamava-se com o perfume das flores. Ali, a claridade, aquela figura desempenada aparentava um aspecto novo de força, de boa disposição. As mãos impacientes estendia-as ele em direção da enfermeira Rosemary, mas fazia-o mais para expressar o seu apreço e gratidão do que na esperança de que ela correspondesse ao seu gesto. E aqui estava eu a imaginar que a senhora se encontrava num alegre fim de semana, embora não soubesse aonde, nem quem seriam esses seus amigos da vizinhança. Afinal, passava o tempo no quarto mesmo aqui por cima, de olhos tapados. Não há palavras que definam tanta generosidade. Mas não se considerou um nadinha intrujona para comigo, senhorita Grey. Pobre Jane. Era essa sensação precisamente a que ela experimentava. Por isso respondeu logo. De certo. Contudo, havia-lhe dito que não me afastaria muito. Os meus amigos dos arredores eram Simpson e Margery, que me auxiliaram e incitaram. Todavia, ao dizer que me ia embora, não faltava por completo a verdade. Pois não era entrar no domínio das trevas, tão diferente daquele em que reina a luz. Fala como um livro aberto, volveu Gart. É tão difícil que os outros compreendam a solidão em que se está. Dir-se-ia que chegam de súbito, desembarcados de outro mundo, caídos de um planeta distante.
dirigem-se-nos com voz compassiva, tocam-nos com dedos carinhosos, mas voltam depois para outra esfera de onde vieram, deixando-nos no imenso isolamento da terra dos cegos. É verdade, concordou a enfermeira. Até receamos essa chegada, pois a partida toma-nos a escuridão mais intensa e a solidão mais completa. Ah, sentiu isso! Exclamou Gart. Agora, que a senhora passou aí o fim de semana, já não considerarei a terra dos cegos como um lugar tão isolado. A cada volta, direi comigo. Esteve aqui uma amiga fiel e querida. Soltou uma gargalhada tão juvenil que o amor maternal de Jane se alvoroçou, exigindo-lhe um supremo esforço. Olhou para aquele vulto esbelto de calças claras, encostado à ombreira da janela, tão viril e tão belo e contudo tão infeliz e necessitado dos tesouros de ternura que ela tinha para dispensar, e, encarando-o assim, abriu-lhe os braços, como se a grande expectativa daquele lugar de repouso, tão próximo dele, devesse, como um imã, atraí-lo para o seu amplexo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Era bonita. Era digna de ser retratada. Haveria algum homem capaz de se fatigar de um olhar assim interno, de uns braços assim estendidos? Tarde demais, infelizmente. Naquela situação nenhum apaixonado estaria apto a sentenciar. Aquele olhar dirigia-se a certa e determinada criatura, que jamais tomaria a ver as pupilas de onde ele irradiava. Não podia pronunciar-se sobre a beleza. Estava sem vista. Por fim, ela falou. Senhor Dalmen, há muitos pormenores a referir, mas antes disso gostava de lhe contar o que aprendi durante a minha cegueira voluntária. Então, desconfiada de que a comoção que sentia lhe desse a voz inflexões profundas susceptíveis de recordar a Gart os acordes impressionantes de Rosário, fez uma pausa e retomou o discurso no tom mais alto com que costumava desempenhar o papel de enfermeira Rosemary. Creio ter aprendido isto. O que a solidão intolerável para um pode ser um paraíso para dois. Compreendi que, em certas circunstâncias, as trevas se tomariam num lugar maravilhoso para o encontro de duas almas. Se eu amasse um homem que houvesse perdido a vista, gostaria de ter a minha para que ele se utilizasse dos meus olhos quando fosse preciso. Era como se eu fosse rico e ele pobre, e só desse valor ao meu dinheiro porque se tomava útil ao homem que eu amava. Mas estou certa que muitas vezes me custaria suportar a luz, porque ele não a podia compartilhar comigo. E quando a noite viesse o dia ele ia. Apaguemos as luzes, corramos os reposteiros para que o luar não entre, e fiquemos ambos na doce escuridão, que nos une mais do que a luz. Enquanto Jane falava, Gart empalideceu e as feições tomaram-se duras. Depois, como debaixo de uma reação de sentimentos, corou até a raiz dos cabelos. Era evidente que tentava fugir ao sortilégio da voz que lhe dizia tais coisas. Com a mão direita, procurava o cordão cor de laranja que o guiaria até a sua cadeira. Senhorita Grey, disse ele, e ao tom da sua voz os braços abertos de Jane tombaram ao longo do corpo. É muita bondade da sua parte confiar nos belos pensamentos que lhe ocorreram na escuridão. Mas espero que o homem que possui o seu amor, ou que terá a sorte de o conquistar, não tenha a infelicidade de ser cego. Será melhor para ele viver consigo na luz do que pôr à prova sua generosa ideia de se adaptar às trevas em que ele vive. E agora, tratemos de abrir as nossas cartas, não acha? Concluiu Gart, deslizando a mão ao longo do cordel e indo até a poltrona. Com uma sensação de terror, Jane viu então o que fizera. Esquecera por completo a enfermeira Rosemary, utilizando-a apenas como meio de despertar em Gart a compreensão do que seria para ele o amor de Jane. Não se lembrara que, para Gart, era a enfermeira que estava em jogo, essa enfermeira que lhe dera provas de tanto interesse e dedicação. E, ó, pobre Gart, ó, atrevida e ardente Rosemary Grey, ele concluíra, naturalmente, que ela lhe estava a fazer uma declaração de amor. Jane, sentindo-se entre Scylla e Caríbides,
resolveu-se a dar um mergulho para se salvar da situação. Sentou-se no seu lugar, do outro lado da mesa, dizendo: foi a lembrança dele que me fez compreender isto. Mas, agora, eu e o meu rapaz estamos zangados. Nem sabe que me encontro aqui. Gart tomou a corar, desta vez envergonhado pelo que imaginara. Ah, senhorita Grey, volveu animadamente. Espero que não me ache impertinente ou intrometido, mas saiba que muitas vezes perguntei a mim mesmo se feliz mortal não existiria algures. A enfermeira riu-se. Agora não o podemos chamar feliz mortal, pelo menos no que diz respeito aos seus pensamentos, sobre a minha pessoa. O meu coração pertence-lhe, mas o pior é que ele não acredita nisso. Por minha culpa, surgiu um desentendimento entre nós, e ele não consente que eu desfaça o equívoco. Que tolo, exclamou Gart. Estão noivos? Senhorita Grey hesitou. Oficialmente, não, embora nos considerássemos como tal. Nenhum de nós falava disso a quem quer que fosse. Gart sabia existir uma classe de gente cujo passo preliminar para o matrimônio consistia em namorar em família, grau superior ao dos passeios das criadas, expressões que definiam exatamente as circunstâncias de cada caso, ao passo que as criadas e os seus galanteadores iam de tarde para os jardins públicos, os outros reuniam-se nas salas e caramanchões dos respectivos amigos e parentes. De qualquer modo, Gart nunca pensara que a enfermeira pertencesse a uma classe diferente daquela que lhe pertencia. Talvez o pateta do namorado, com quem Gart já antipatizava, fosse de mais baixa extração, ou talvez o regulamento da Corporação das Enfermeiras, proibindo compromissos definitivos, consentisse todavia num entendimento. O caso é que essa rapariguinha bondosa, inteligente e simpática, que tanto fizera por ele, tinha um pretendente da sua escolha. Admitir isto era tirar um peso à consciência de Gart. Assustara-se tanto ultimamente por não haver sido mais escrupuloso com ela e consigo próprio. Rosemary Grey tomara-se-lhe tão necessária, tão essencial, com a sua perícia e dedicação, que obtivera lugar bem vincado na gratidão do cego. As suas relações eram íntimas, a sua camaradagem estreita e permanente. E fora neste estado ideal das coisas que os pés pesados do Dr. Robbie haviam aberto o caminho para fazer uma sugestão. Gart, a sós com ele, explicara-lhe como senhorita Grey, que se lhe tomara indispensável, contribuía para a sua felicidade e conforto, e como ele receava que a enfermeira-chefe ordenasse o seu regresso. Tenho medo de que não as deixem ficar muito tempo junto dos seus doentes, mas talvez Sr. Derrick possa conseguir uma exceção. Mande a enfermeira-chefe pentear macacos, e mais Sr. Derrick, exclamou o Dr. Robbie. Se o senhor quer tê-la aqui com permanência, segure-a de uma forma mais eficaz. Case com ela. Garanto-lhe que não o recusará. Fora desta maneira que as grossas botas ferradas do Dr. Robbie haviam pisado os pés nus daquela delicada situação, Gart tentara afastar de si essa ideia, e não conseguira. Começara a notar planos e pensamentos da enfermeira em favor do seu doente, os quais excediam em muitos deveres profissionais. Dir-se-iam inspirados por um interesse mais terno. Não queria pensar nisso. Chamava velho tonto ao Dr. Robbie tolerão a si próprio, mas aquilo voltava a impor-se-lhe no espírito, sobretudo quando a presença da enfermeira Rosemary lhe dava a sensação de estar envolto numa atmosfera de amor e solicitude. Certa noite, meditando nesse assunto, lutou contra a violenta tentação. No fim de contas, por que não seguiria o conselho do Dr. Robbie? Por que não desposaria-se encantadora e devotada à enfermeira para a ter sempre a seu lado? Ela não considerava uma criança. Que tinha ele para lhe oferecer? Uma boa casa, quiçá luxuosa, dinheiro em abundância, e um companheiro com quem ela não parecia antipatizar. Porém, o tentador avançou demais, pois lhe murmurou. E a voz seria sempre a de Jane. Nunca viste a cara da enfermeira,
nem jamais a verás. Podes continuar a supor que a voz é daquela que adoras. Casas com a enfermeira e não deixas de amar Jane. Então Gart bradou, horrorizado. Vá de retro, Satanás. E ganhou a batalha. Mas atormentava a ideia de haver talvez perturbado a paz de espírito da enfermeira. Por isso lhe foi de algum alívio saber que ela se interessava por outro, embora isso o enchesse de secreto e injustificado ciúme. De mais a mais, a rapariga parecia infeliz por causa do namorado, tanto quanto ele se sentia infeliz por causa de Jane.